Um ótimo dia a todos, que Jesus, nosso benfeitor maior, nos abençoe. É com muita alegria que damos boas-vindas a todos que nos acompanham agora, agradecendo pela audiência, online, no primeiro programa Momentos que Iluminam. Agradecemos, então, aos amigos que nos acompanham pela página da FEENTE, no Facebook, pelo canal da FEENTE, Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, FEENTE Play, no YouTube, e ainda no YouTube, no YouTube e Facebook da FEENTE, pela página da Federação Espírita Brasileira no Facebook e FEB TV, YouTube e Facebook. Nosso programa, Momentos que Iluminam, é um programa que passará a ser veiculado quinzenalmente pela FEENTE, Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, sempre com o tema da atualidade refletido à luz do Espiritismo. Aos domingos, nesse mesmo horário, inclua na sua agenda, às 10 da manhã, horário de Cuiabá, 9 horas, horário de Brasília. A programação completa estará disponível em breve em feente.org.br/momentos que iluminam. E nosso primeiro programa, nós temos um tema muito especial, um desafio chamado família e as dificuldades durante a pandemia. Hoje, o nosso convidado, no nosso primeiro programa, é o nosso amigo Lacordaire Fayad, vice-presidente doutrinário da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Lacordaire, seja bem-vindo ao nosso espaço, ao nosso primeiro programa. Você terá 30 minutos para fazer sua exposição a respeito desse tema tão interessante e tão atual. Mas antes de passarmos a palavra ao nosso amigo Lacordaire, como de costume, como nós fazemos em nossas reuniões espíritas, nós faremos a leitura breve de uma mensagem e, na sequência, uma prece inicial. Logo em seguida, passaremos ao nosso amigo Lacordaire. Escolhemos o livro Vida Feliz. O livro Vida Feliz, que nos acompanha há tanto tempo e tantas pessoas fazem uso dele, é um livro de mensagens curtas, mas de grande profundidade, de autoria do espírito Joana de Ângeles, psicografia do nosso amado amigo Divaldo Pereira Franco. Acompanha a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponha sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez se dê, não, porém, da forma como aguardas, porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Vamos orar. Senhor Jesus, benfeitor amigo de todos nós, de toda a humanidade, nos elevamos em prece, Senhor, para agradecer pelas bênçãos da tecnologia, pelas bênçãos da família, pelas oportunidades incessantes de crescimento e de colocarmos aquilo tudo que estamos aprendendo na prática do dia a dia. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em especial pela oportunidade do conhecimento espírita, mas também pela oportunidade de entrarmos em contato com o teu evangelho exemplificado. Ajuda-nos, Senhor, nesses momentos, iluminando nosso Lacordaire, nosso convidado, e todas as pessoas que de alguma forma forem alcançadas por essas mensagens. Nos inspire e nos abençoe, Senhor. Fica conosco. Que assim seja. Lacordaire, seja bem-vindo. Você tem, amigo, 30 minutos, então, para fazer a exposição desta mensagem tão importante a respeito da família em dias de pandemia. E, na sequência, nós vamos fazer as perguntas para você, que serão direcionadas pelos internautas. Todas as pessoas que nos ouvem agora, ao vivo, podem fazer perguntas, que nós vamos transmitir logo em seguida para o Lacordaire. Lacordaire, seja bem-vindo. Ok, nossa gratidão. Que Jesus, o amigo inseparável das nossas vidas, possa prosseguir nos envolvendo na sua paz, no seu amor,
iluminando as nossas almas, nesses momentos de tamanha turbulência, de expiação e provas coletivas que nós, enquanto humanidade, estamos passando, neste processo virótico que envolve-nos a todos. Nós não poderíamos falar de família sem recordarmos de Jesus. Quem de nós não temos saudade de Jesus? Não é verdade? Allan Kardec, sabiamente, pergunta aos benfeitores da humanidade qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia da humanidade. Nessa questão 625 do Livro dos Espíritos, os benfeitores da humanidade respondem da forma mais sintética: é Jesus. Jesus realmente ele é o homem incomparável. Ele é tão grande que a história da humanidade não o coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele. Como diz Ernesto Renan, este grande historiador francês, vamos perceber que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos fala que Jesus, quando veio à Terra, ele veio para inaugurar com o advento da manjedoura a era da humildade. Mas ainda nós vamos perceber o carinho e a ternura de Jesus para com todos nós. João, em seu evangelho, ele nos coloca que antes que nós fôssemos, Jesus já era. O que isso quer dizer? Antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amoravelmente para estar nos acolhendo e tutelar a nossa caminhada evolutiva. Tanto é que ele nos afirma: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida para as suas ovelhas, mostrando com isso que ele é o caminho da verdade, da vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, o caminho é a forma como eu devo estar me portando, trilhar, é como eu devo, por onde eu devo passar, qual atitude eu devo tomar. Então, Jesus realmente, ele é o modelo a ser buscado. E na neurolinguística, metamodelar quer dizer buscar como referência. Ele é a referência. Mas não é um caminho qualquer. É o caminho da verdade. E Allan Kardec, na questão 621 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos benfeitores da humanidade: onde se encontra escrito a lei de Deus? Na consciência. Emmanuel diz, então, que a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Portanto, nós, nessa nossa viagem evolutiva, somos convidados a vir para este grande palco da vida, neste grande hospital-escola chamado Terra. E, naturalmente, para o nosso desenvolvimento espiritual, psicológico, e moral, nós temos a necessidade da família. E é tão importante a família que Allan Kardec, ele vai nos ajudar a refletir em o Evangelho segundo o Espiritismo, nos falando da parentela corporal e da parentela espiritual. E ele desdobra mostrando os dois tipos de famílias. Porque é uma lei do universo que é a lei da afinidade. As famílias, como diz Emmanuel, no livro Fonte Viva, normalmente nós nos encarnamos em grupos. E no núcleo da família, desse grupo que vem a reencarnar, existem aquelas pessoas sóis, aquelas pessoas luzes, que vêm justamente para ajudar a iluminar este grupo de espíritos que compõem essa família. Então, nós temos a família consanguínea, aquela que nós reencarnamos, cujos vínculos estão muitas vezes em processos expiatórios, e tem aquela família que nós nos reunimos como sendo almas com quem nós já convivemos outrora, fruto de experiências amorosas que nós desfrutamos, e hoje voltamos para estar ampliando essa nossa conquista espiritual. Mas a família, nos diz Joana de Ângelo, no livro SOS Família, que ela é a célula máter da sociedade. E ela ainda diz mais:
A família, ela é uma conquista sociológica, antropológica, psicológica e espiritual. E ela nos coloca ainda que essa busca da família, ela vem desde o nosso primarismo animal. Nós vamos observar certos animais que, na sua relação, já trazem justamente essa busca de se manter ali unidos um com o outro durante toda a sua trajetória. Então, nós já fomos preparados para essa conquista que hoje nós desfrutamos. Então, a família, nós somente teremos realmente uma família mais consciente de sua função se nós aceitarmos o convite amoroso de Deus para modelarmos Jesus, transformando como nosso modelo e guia. Jesus não é o modelo e guia somente dos espíritas, é o modelo e guia da humanidade. Independente da religião que nós professamos, nós somos espíritos imortais. E trazemos já conosco, impresso no nosso DNA, da nossa originalidade enquanto filho de Deus e aprendizes da vida, essa sintonia com Deus, Jesus e a busca do equilíbrio. Da mesma forma, quando nós colocamos uma planta na sombra, no fenômeno do fototropismo, ela busca a luz do sol. Nós buscamos a luz do amor de Deus na orientação amorosa de Jesus. Vamos observando, portanto, que dentro deste processo da busca da nossa evolução espiritual, que ela é inerente a todos nós, e somos mergulhados sob leis sábias e imutáveis, por conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade se Deus criou espíritos bons e espíritos maus. Há privilégio? Não. Fomos criados todos simples e ignorantes. Tanto é que Jesus, ele nos afirma: tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais, se tiverdes fé. Ou seja, confiança em si, confiança na vida, nas leis, confiança em Deus. Mostrando com isso que todo poder ele é autoconcedido. Que Deus não cria ninguém coitadinho nem incapaz. E Jesus também nos afirma: o Pai não coloca fardo pesado e ombros frágeis. Ou seja, é da lei de justiça, é da lei de amor, é da lei de caridade que nenhum de nós estaremos sendo visitados por uma situação de desafio sem que antes nós tenhamos tido a ajuda necessária para agirmos exitosamente. E essas manifestações, elas se dão principalmente no seio familiar, onde nós vamos encontrar profundos desafios neste reencontro de almas. Mas Emmanuel também nos afirma: antes de qualquer problema, a ajuda vem na frente. Então, nós estamos mergulhados principalmente em duas grandes forças que regem o universo e as nossas vidas. Porque é através das suas leis sábias e imutáveis que Deus se manifesta às suas criaturas. Nós trazemos conosco a força endo-evolutiva. É a força que é inerente a toda a criação. É a mesma força que faz com que os corpos celestes não se choquem um com o outro. Que faz com que você coloque uma semente na terra, ela instintivamente já vai trocar de nutrientes e acorda a árvore que a tipifica. A força endoevolutiva, ela nos leva a essa percepção de que a evolução, ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. Agora, quando e como, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, depende de cada um de nós. Aí é uma outra força, que é a força da vontade. É a força autoevolutiva. Por isso que na resposta do Livro dos Espíritos, na questão 115, os benfeitores colocam que aqueles de nós que nos colocamos dóceis, nos submetemos às leis, nós já vamos poder desfrutar da felicidade relativa no aqui e agora. E aqueles que nos rebelamos, criamos dores e sofrimentos desnecessários. Por isso que Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela nos afirma: a dor e o sofrimento
só se faz presente onde o amor se fez ausente. Vem na sintonia do que disse Jesus. O que o Pai quer é a morte do pecado e não do pecador. O que Deus quer é a morte da nossa ignorância. Então, daí a importância do autoconhecimento para estar nos auxiliando nesse processo de desenvolvermos conosco a força da vontade. E a família é esse cadinho, este laboratório, este reencontro de almas, que dentro da lei de solidariedade, de fraternidade, da lei de sociedade, nós vamos desenvolvendo o nosso potencial criativo. Mahatma Gandhi, ele nos afirma, a família, ela vai estar educando o indivíduo. A escola o ajuda a se tornar-se um cidadão. Então, Joana Dias também, no livro SOS Família, e também no outro livro muito interessante, Constelação Familiar, e também no outro livro, Saúde, das Relações Familiares, da editora também, Espiritizar, nosso amigo faz todo um trabalho de desdobramento dessas reflexões, ela vem nos colocar que nós estamos vivendo um momento, uma tentativa nefasta de descaracterizar a família, como também as instituições. Mas é uma tentativa, porque se é uma conquista sociológica, antropológica, psicológica e espiritual, nós vamos perceber, como Allan Kardec afirma, que o mal é a ausência do bem. Então, temporariamente, nós estamos passando a Terra por um momento de provas, de mundo de expiação e provas, para mundo de regeneração. Então, é muito compreensivo, como nos diz os benfeitores espirituais e a literatura espírita, somente Filomeno de Miranda, quando nos coloca no livro Transição Planetária, esse momento em que nós estamos, em que o joio e o trigo estão muito próximos. Nós estamos vivendo um momento, um alto índice de descaracterização dos valores éticos e morais da família. Mas nunca se falou tanto de amor como nos nossos dias. E aí entra justamente a importância que temos de buscar perceber neste momento virótico do vírus, da pandemia, que nos levou para dentro de casa e nos levou a descobrir outros tipos de vírus que estavam contidos, mas não manifestos. Nós já os trazia dentro de nós, mas não havia manifestado. O vírus do medo, o vírus da insegurança, o vírus, muitas vezes, da dificuldade de você ter a tolerância, a indulgência na relação com seus entes queridos. Principalmente nós, aqueles que, na relação com aqueles que dependem de nós, enquanto pais, e mães e professores, que desenvolvemos nos nossos filhos o ter humano, em detrimento do ser humano. Mas, em compensação, nunca se falou tanto de amor como nos nossos dias. Nunca vimos tantas manifestações de solidariedade e de fraternidade como nos nossos dias. Então, vamos observar que este vírus, este momento que nós estamos vivendo, é um momento para nós refletirmos profundamente na nossa evolução espiritual. Na mensagem de Jesus, quando ele coloca, não amontoeis tesouros, onde a ferrugem consome ou o ladrão vem a roubar, nos convidando aos valores reais da vida. Outro dia ouvimos um pai dizendo, não, eu não gosto dessa questão de religião. E quando meu filho crescer, ele vai decidir que religião ele quer. É um grande equívoco nosso. Porque a questão não é a religião, mas é o espírito de religiosidade. Jesus não criou nenhuma religião. Jesus veio nos colocar que os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, a família, ela é realmente este laboratório dos valores éticos e morais. São valores que não caem de modas. Então, eu estive pensando, diante desse pai, será que ele vai esperar o seu filho crescer para escolher a vacina que ele tem necessidade de tomar? Ele vai esperá-lo crescer para ver qual é a escola em que ele vai estudar?
Então nos falta, na maioria das vezes, essa percepção de quem nós somos. Sócrates, ele nos afirma que nós, enquanto seres pensantes, somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. O que quer dizer? Todos nós estamos de passagem. E somente 3 aspectos nós levamos do nosso processo, na nossa vigiliatura carnal, no nosso período reencarnatório, na nossa travessia aqui na Terra. Primeiro, são as questões dos valores éticos e morais. Segundo, aquilo como nós nos interrelacionamos com a nossa família, com os nossos entes queridos. Porque aqueles com quem nós não temos afeições e guardamos mágoa e ressentimento, no livro SOS Família e também Constelação Familiar, Joana de Ângeles, ela nos afirma que somos aqueles que estão nos reencontrando em virtude das nossas traições. Porque por trás de toda traição tem um laço de amor traído. Que muitas vezes aqueles com quem hoje voltam na condição de filhos, de pai, de esposa, são as almas com quem nós contribuímos com a sua decadência moral. E voltam hoje para estar junto conosco, para resgatarmos os valores da vida. O outro aspecto que nós levamos são aquilo que nós investimos em nós na área do conhecimento. Por isso que Jesus colocou: conheça a verdade vos libertará. E nós temos 3 níveis de ignorância. A ignorância do não conhecer, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. O outro aspecto que nós levamos, que esse é muito importante também, é justamente a forma como nós estamos nos conduzindo diante dos valores éticos, morais e aquilo que nós investimos em nós intelectualmente. Então, o nosso processo é evolutivo. Ele vai se dar, como diz Allan Kardec, como coloca muito bem Allan Kardec, num processo de provação e de expiação. A expiação, a própria palavra, o sufixo ex, quer dizer extrair. Pia é pureza. Extrair a pureza através da ação. Na expiação, nós reencarnamos num convite à reeducação. E, normalmente, através das experiências dolorosas, que são aquelas experiências desafios, para que nós possamos trabalhá-las em nós e transformá-las em experiência e aprendizados. E se edificando, e ainda mais, ampliando essa edificação desses valores, nós vamos transformá-las em experiências êxitos. Outro aspecto que nós vamos encontrar muito claro é o aspecto da provação. Na provação é a educação pelo amor. Às vezes nós ouvimos: olha, quem não muda por amor, muda pela dor. Não é verdade. A pedagogia divina, a pedagogia de Deus, é o amor. João, no seu evangelho, nos coloca: Deus é amor. E se Deus é amor, a dor, como diz Lázaro no evangelho, segundo o Espiritismo, em uma das mensagens, ela é um carteiro benfazejo, esse mensageiro, essa mensageira que bate a nossa porta, nos convidando a refletir para que possamos redirecionar a nossa vida. Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível, Amor, ela nos coloca que nessa nossa busca da evolução, nós produzimos alguns desses caminhos, ou seja, saímos da sintonia das leis divinas, conforme questão 115 do Livro dos Espíritos. E nesse descaminhos, nós criamos algumas experiências não legítimas. Olha como que ela chama os nossos defeitos, os nossos equívocos, a nossa derrocada moral. Experiências não legítimas. Porque são experiências. Porque o que é o erro? Uma experiência nos convidando a meditar sobre ele e agir de forma diferente. Por isso que nós evoluímos não é pela dor, é pelo amor. Porque eu posso estar sofrendo, mas eu estou reclamando, eu estou lamentando, estou culpabilizando meu pai, a minha mãe, o prefeito, estou culpabilizando Deus.
Então é importante que nós busquemos refletir nessas experiências não legítimas. E ela ainda coloca mais. E essas experiências estarão nos acompanhando. Olha a lei de causa e efeito. Lei de liberdade, que nós podemos agir da forma como nós acharmos que nos convém. E aquelas atitudes que nós fazemos, ou que deixamos a desejar, naturalmente é por ignorância. A ignorância do não saber, do não sentir e do não vivenciar. Em um desses níveis, nós estamos deixando a desejar. E ela coloca, então, essas experiências estarão nos acompanhando, e usando uma metáfora, usando uma linguagem de Carl Gustavo Jung, ela diz, no ego evidente ou no ego mascarado. O ego evidente, nosso movimento de mágoa, de lamentação, de queixa, e o ego mascarado, quando nós mascaramos a nossa dor, o nosso sofrimento, e culpabilizamos o outro. Jesus falou sobre essas máscaras? Falou. Todo mundo caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Então, é importante que busquemos refletir que todo o processo evolutivo ele se dá por amor e através de um desenvolvimento consciencial. Então, nas expiações, no processo expiatório, nós somos convidados a valorizar aquilo que outrora nós malbaratamos. No processo ainda das provações, nós somos convidados a evoluir pelas oportunidades amorosas. Toda expiação, ela é uma prova, mas a prova não é uma expiação. A prova já está num estágio em que nós, enquanto aprendizes da vida, nós temos a oportunidade de fazer a escolha. Na expiação, nós somos convidados, à semelhança daquele aluno que malbaratou a oportunidade no currículo escolar, está voltando agora no mesmo curso de outrora, mas não mais com os mesmos professores, com os mesmos colegas. Vimos certa feita, após uma palestra na Casa Espírita, quando nós fomos falar sobre Jesus, modelo e guia da família, e assim que descemos, muito interessante, uma companheira chegou e disse, olha, tá vendo aquela senhora? Ela tem 58 anos. Ela cuidou de todos nós. Eu, a minha irmã, fui mostrando. Cuidou, inclusive, dos nossos filhos, somente da minha irmã mais velha. Veja, nós estamos na terceira geração. E lá em casa, ela sabia tudo sobre nós. Inclusive, o gosto de cada um. Mas quando, muitas vezes, minha mãe, na reunião de família, quando ela ia opinar qualquer coisa, minha mãe dizia, cala a boca, você é uma empregada, você não tem direito. E ela, naturalmente, ela calava. Em outros momentos, às vezes, quando minha mãe não estava muito bem, ela tinha, às vezes, ciúme dela, conosco, com meu pai. E agora, quando você estava falando, que é um reencontro de almas, passamos a entender melhor. E é verdade. No livro No Portal da Luz, é perguntado a Emmanuel o que acontece com aqueles que malbaratam a oportunidade da vida, desviando verbas públicas. Aquele que denigre a mente humana, voltam para devolver. Hoje, trabalhando muito, ganhando pouco. Volta na condição, muitas vezes, aquele que denegriu a mente humana, na condição de um professor, na condição de um psicólogo, e assim sucessivamente. No nosso trabalho, no nosso programa reencarnatório, que estão ligados aos nossos papéis, nós somos convidados a desenvolver, paralelamente, o nosso propósito existencial. O propósito são as virtudes. E na família, principalmente. Então, no processo evolutivo, nós temos essa oportunidade de estar evoluindo pela provação ou pela expiação. E aí nós perguntamos, quem é esta senhora? Possivelmente aquela pessoa que fazia parte dessa família espiritual, mas que malbaratou a oportunidade, fazendo intriga, desunindo, complicando a vida de um de outro, volta com aquelas mesmas almas de outrora. Olha quando o Emmanuel diz, voltamos ao mesmo palco da vida, com papéis trocados. Mas hoje, como, de fato, é alguém que se interage com todos, mas sem o direito de poder dizer ser da família. Volta como uma empregada. Volta numa condição ou numa situação em que, muitas vezes, ela é convidada a desenvolver nesse processo
expiatório, moral, o resgate de outrora. Então é muito importante que nós busquemos valorizar a família e fazermos esses questionamentos amorosos, que é o que a doutrina espírita nos ajuda. Quando Jesus coloca, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que está em João, no capítulo 8, versículo 32, está nos convidando a mergulhar e perceber as nossas atitudes de auto-engano, numa tentativa de burlar a consciência. Certa feita, eu lido na área da saúde, atendendo um adolescente que havia pego o carro do pai e atropelado um casal que estava numa moto, e por questões da justiça, por injunção da justiça, ele teve que ter um acompanhamento psicológico. E quando perguntamos, escuta, como é para você este momento e essa possibilidade de você estar agora respondendo juridicamente por essa questão? Ele foi e disse, tio, numa boa, porque meu pai já está ajeitando tudo. Meu pai, inclusive, já até conversou com o policial para mudar o boletim, a ocorrência. Ele disse, como é que você tem toda essa certeza que seu pai está? Meu pai é muito esperto. Meu pai, quando ele na barreira, às vezes, ele está com o carro em alta velocidade, ele já entrega a carteira com a nota de 100 dentro. Aí nós perguntamos, qual é a responsabilidade deste pai na formação dessa mentalidade? Então, quando Allan Kardec pergunta qual é o trabalho do pai e da mãe, é um trabalho de missão, como jardineiro. Então, é muito importante que nós busquemos fazer esse autoquestionamento, desenvolvendo a nossa fidelidade consciencial. Nessa fidelidade consciencial, nós descobrimos, percebemos, a nossa dificuldade de relacionamento familiar. E eu me pergunto, por que eu estou nessa situação? O que isso quer me dizer? E como eu posso agir? Porque é muito simples, eu posso dizer, minha mãe não me entende, meu pai não me entende. E eu vou largar meu pai ou minha mãe e vou cuidar de outras mães que estão aí abandonadas. Mas qual foi que a vida me confiou? Então vamos observar que não existe o acaso, como também não existem milagres. E Joana de Ângeles coloca, floresça, onde Deus lhe colocou. Então, com isso, nós vamos buscar superar essas limitações e melhorar cada vez mais nessas possibilidades, e ampliando o nosso potencial criativo, num movimento de estar desenvolvendo conosco a fidelidade consciencial. Venham para que tenhais paz, para que tenhais vida e vida em abundância, fruto da fidelidade consciencial. Como eu posso fazer? Através do autoquestionamento, através das reflexões conscienciais. Quando Jesus, diante dos fenômenos terapêuticos, dos encontros terapêuticos, ele sempre perguntava, tu crês que eu possa te curar? E depois, quando ele assim produzia, ele também colocava a responsabilidade em quem realmente ele beneficiou. A tua fé quem te curou, ou a tua fé quem te salvou. Então, através do autoconhecimento, nós vamos estar desenvolvendo conosco o autodomínio. E, portanto, estaremos tendo conosco a nossa autotransformação. Então, a família, ela é este núcleo, esse cadinho abençoado, onde nós somos convidados a desenvolver o nosso potencial criativo. Porque Deus não cria ninguém incapaz, nem coitadinho. E buscarmos para nos ajudar, principalmente, como diz o Espírito Joana de Ângeles, nos falando da importância do Evangelho no lar. Pelo menos uma vez por semana. Convite a Jesus a estar mais próximo contigo. Então, ela diz que neste momento em que você reúne a família para fazer o Evangelho no lar, você não somente vai beneficiar a sua família, como também no mundo espiritual, o seu lar se transforma num verdadeiro laboratório de almas, porque são trazidos para o seu Evangelho os entes queridos, aqueles que já alcançaram essa altitude do amor, utilizando do ectoplasma, dessa energia amorosa produzida pela intimidade das nossas células para os nossos entes queridos, que se encontram em condições de desafios no mundo espiritual. E ainda diz mais, aqueles que oramos em família beneficiam não somente o nosso lar, como todo o nosso quarteirão. No prédio, todo o prédio é beneficiado. Então, este é o momento. Lá fora, há muita dor e há muito sofrimento. O Espírito André Luiz diz assim, fogo que pega na casa do vizinho pode também pegar na nossa.
Então, neste momento de pandemia, é um momento de nós mergulharmos para dentro de nós e nos perguntarmos, como Madre Teresa de Calcutá, quando foi sair num retiro, e que ela viu ali sendo jogado do trem, do vagão, alguém. E ela pergunta logo na primeira estação, por que ele foi jogado? Não, já estava morto. Na época, Calcutá, mais de 10% da população eram rancenianos. E ela ficou perguntando, quando ela via, logo na entrada do convento onde ela ali laborava, uma fala de Jesus, tenho sede, no momento final da cruz. E ela começou a perguntar, o que eu tenho dado deste homem? E ela transformou-se, como ela mesma diz, num lápis de Deus. E tornou-se essa cantora do amor de Jesus. Quando ela foi recolher alguém que estava no monturo, ele perguntou, qual a sua religião? O amor. Qual é o seu Deus? É Shiva. Diga para que eu possa adorá-lo. Meu Deus é você. Então, lá fora, há muita dor e sofrimento. Que sejam as nossas mãos, ou nós nos tornarmos este lápis na mão de Deus para atender aqueles que estão padecendo. Nós estamos ouvindo, às vezes, que todos nós estamos no mesmo barco. Não é verdade. Estamos no mesmo mar revolto. Mas tem gente que tem um iate ali, ancorado naquele cais, mas está no barco do medo, da insegurança, porque estava ligado ao ter, fazer e estar, distanciado do ser espiritual que somos. Então, nosso convite agora, enquanto pessoas que compomos uma família, que nós façamos a nossa parte. Como disse Jesus a Pedro, quando ele estava questionando que os companheiros não o ajudavam. Que importa a ti? Segue-me tu. Então, que nós sejamos aqueles que estamos seguindo Jesus no seio da nossa família, neste momento de pandemia, neste momento que outros vírus vieram a surgir, e nós venhamos colocar a vacina da solidariedade, da fraternidade e do amor, na certeza de que, por mais que o mar esteja revolto e que a treva negreje, Jesus está no reino. Muita paz. Que Ele nos abençoe e guarde sempre no seu amor. Lacordaire, agradecemos demais suas colocações. A gente está recebendo aqui diversos comentários, as pessoas agradecendo por sua participação, por suas palavras de bom senso e de quem fala com o coração, com lucidez. Nós temos algumas perguntas, Lacordaire, para te fazer. Pois temos não, aqui pelo menos 6 perguntas nós temos aqui, perguntas interessantes. Mas antes de falarmos a respeito dessas perguntas, queremos lembrar que esta apresentação, essa exposição que o nosso amigo Lacordaire está fazendo, é com base nas obras da doutrina espírita, as obras básicas, sobretudo, mas também do livro Jesus, Modelo e Guia da Família, e também do livro SOS Família. São obras conhecidas no nosso meio espírita, e você que está agora nos assistindo pode adquirir essas obras com 10% de desconto na nossa livraria da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Está aparecendo aí na sua tela um QR Code. Basta colocar a câmera do seu QR Code apontando, a câmera do seu celular, do seu smartphone, apontando para o QR Code, e automaticamente você já vai conseguir adquirir essas obras SOS Família e Jesus, Modelo e Guia da Família, com 10% de desconto. Lacordaire, temos aqui umas 6 perguntas. Talvez não consigamos respondê-las todas, mas vou fazer a você conforme a ordem que foram chegando aqui para nós. Jane Herman pergunta, Lacordaire, a pandemia é uma lapidação da humanidade? Sim. Tudo tem uma razão de ser. Às vezes nós ouvimos assim, olha, isso é da vontade de Deus. Não, não é da vontade de Deus, é da permissão de Deus. Porque não é da vontade de Deus que alguém tire a vida do outro. Não é da vontade de Deus que alguém atire fogo na mata. Não é da vontade de Deus que alguém venha poluir os mares. Mas é da permissão divina porque está na lei de liberdade. Deus se manifesta às suas criaturas através das suas leis sábias e imutáveis. Então, a pandemia, ela vem, na verdade, como sendo uma oportunidade para aqueles que tivermos olhos de ver, ouvidos de ouvir,
que façamos essas reflexões, porque, segundo o grande poeta baiano, Castro Alves, ele diz, a sociedade é a somatória de todos nós. Então, nós hoje estamos vivendo num mundo que é uma aldeia global. Veja, um vírus que veio lá de um país, do outro lado do mundo, e hoje está no mundo todo. O que isso vem nos mostrar? Que todos nós somos seres humanos. Estamos todos sujeitos aos mesmos regimes. Então, muitas vezes, esses processos que acontecem viróticos, as pandemias, como aconteceu na época de Jesus a lepra, como aconteceu a varíola, a febre espanhola e assim por diante, o vírus que veio agora, está nos envolvendo, também ele vai passar. E vejamos que Emmanuel diz assim, antes de qualquer problema, a ajuda chega na frente. Observemos que antes que essa pandemia viesse nos alcançar, a divindade nos permitiu toda uma evolução tecnológica. Porque antes nós estávamos perto de quem estava longe e longe de quem estava perto. Agora nós estamos sendo convidados a, usando dessa tecnologia, estarmos próximos um do outro. Então, é um processo de aprendizado, de burilamento da sociedade, como um todo. Não é um castigo, é um processo provacional para certas pessoas. Para outras pessoas, é um processo expiatório, porque muitos daqueles que estão passando por este processo e as consequências da pandemia estão perdendo empregos. Tem gente passando fome. Tem gente que, como ouvimos numa reportagem, uma senhora dizendo, e agradecido à vizinha, porque você foi o anjo bom. Há 3 dias que eu estou totalmente mobilizado, ouvindo meus filhos que querem comer, e eu não tenho, só tenho água que está no balde, nem filtro eu tenho. Então, vamos observar que é uma pandemia que envolve a todos. Daí a importância de nós mergulharmos para dentro de nós e percebermos, nós temos um corpo, mas somos mais do que um corpo. Nós temos uma estrutura de pensamento, mas somos mais que um pensamento. Nós somos um espírito imortal, sendo convidado a desenvolver os valores éticos e morais que trazemos conosco em estado latente, que é a expressão da divindade em nós, na postura de colaboradores e co-criadores. Então, é um momento de desafio para todos nós. Lacordaire, nesta mesma linha de raciocínio, parece que você já tinha até lido a próxima pergunta. Márcio Costa Mesquita coloca, do ponto de vista espiritual, a família consanguínea é a base para a transformação do planeta? Ou o crescimento do espírito imortal, do átomo ao anjo? Sim, com certeza. E, aliás, uma pergunta muito interessante, porque na questão 540 do Livro dos Espíritos, os benfeitores respondem justamente isso. Na natureza, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo, né, ao arcanjo, mostrando que todos nós estamos interligados, como diz Confúcio, o grande pensador chinês. Ninguém toca uma flor sem comunicar-se com as estrelas. Então, a sua atitude de melhoria, a minha atitude de melhoria, ela vai repercutir nos ajudando a nos tornar pessoas melhores e a transformarmos o mundo num mundo melhor. Então, esse é o processo. Então, hoje, nós vamos observar que todos nós estamos sendo convidados a vivenciar de uma forma equilibrada os valores éticos e morais que Jesus veio nos exemplificar como sendo o exemplo maior. Né? É o momento do Evangelho quando ele fala à samaritana, eu tenho a água da vida, e quem desta água beber jamais sentirá sede, porque a água da vida são os valores éticos e morais, são o desenvolvimento das nossas virtudes. Quando Jesus coloca, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. Então, se ele fala que ele é o bom pastor, então existe também o mau pastor. O fato é que todos nós estamos à semelhança de Jesus. Então, eu também sou o pastor das minhas ovelhas. Agora, o que são as ovelhas? Porque quando Carl Gustavo Jung fala dos símbolos, não é por acaso que Jesus usou a ovelha, vós sois o sal da vida, eu sou a porta. Tem todo um sentido profundo. Então, as ovelhas são as nossas virtudes. Eu, enquanto o pastor das minhas ovelhas, eu vou dar a vida do meu egoísmo
para a solidariedade. Eu vou dar a vida, aquela energia que eu fico gastando no movimento do orgulho, para a ovelha da humildade. Eu vou dar ao movimento essa energia que muitas vezes eu utilizo na intriga, no conflito, para a solidariedade, a fraternidade, a indulgência. Então, é verdade, tudo no universo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo. E o bem não tem vencimento, como diz Emmanuel. O mal que nós fazemos, este é temporário. Agora, o bem que fazemos é investimento pela eternidade. Lacordaire, Margarete Lígia tem uma pergunta para você. Ela escreve: bom dia, Lacordaire. Se possível, me responda. Como, na família, lidar com um familiar narcisista? Isso não é por acaso. Este familiar narcisista, a subpersonalidade narcisista, porque ninguém é depressivo, ninguém é narcisista, ninguém é egoísta. Nós somos amor. Como diz Joana de Ângeles, essas facetas da nossa subpersonalidade são temporárias. Então, a característica do narcisista é aquele indivíduo que, no fundo, é um carente de si mesmo, é uma profunda insegurança. Por isso que, muitas vezes, ele projeta no outro que ele sabe mais. Ele fica descaracterizando o outro, porque tudo que ele faz é o melhor. Inclusive, ele elege essa ou aquela pessoa na família para poder, muitas vezes, estar atacando. Agora, isso não é por acaso, como também não existem milagres dentro da visão que a doutrina espírita nos oferece. Não é por acaso que eu estou com esta alma querida. É aquela alma que, muitas vezes, na oportunidade do pai ou da mãe, no papel que nós, às vezes, desempenhamos outrora, malbaratamos a oportunidade. Então, Joana de Ângeles diz no livro Constelação Familiar a importância de nós agirmos com a verdade. Sentarmos com essa pessoa, conversarmos abertamente e pontuarmos o que é o ideal para todos nós, com base nos valores éticos e morais, e trazendo para nós. Se é o caso o meu esposo, eu vou dizer, olha, eu tenho muita dificuldade de lidar quando você age desta forma, porque nós não somos todo o tempo narcisista. Então, há momentos em que a pessoa que tem um padrão narcisista, ele tem o seu momento de solidariedade, de fraternidade. Então, quando nós tomamos como referência, dizemos, olha, você lembra quando foi ontem, como você agiu comigo? Foi tão gratificante, isso nos aproxima tanto, aproxima dos nossos filhos. É possível você observar e perceber, porque o amor, como diz Jesus e Pedro, cobre a multidão dos pecados. Por quê? O amor, ele vai reverberar na nossa essencialidade e despertar o ser consciente que somos. Ótimo. Lacordaire, uma pergunta bem prática aqui, que quem nos envia é Andresa Antunes. Ela coloca: bom dia. Gostaria de uma ajuda ao praticar o evangelho no lar com crianças. Tenho 2 filhos, de 11 e 7 anos, e gostaria de uma dica para tornar o evangelho ativo para os mesmos, fazendo com que participem com alegria. Ela agradece no final. Andresa Antunes. Muito bem, Andresa. É uma pergunta muito interessante, muito importante, porque a criança, ela vai absorver, e segundo os estudiosos na área da psicologia infantil, ela absorve do adulto o verbal e o não verbal. Por isso que tem também um pensamento da psicologia tibetana que diz que nós somos uma somatória de não nós. Nós absorvemos muito do jeito do pai, da mãe, da avó, dos professores. Então, o evangelho no lar, e com essa característica de acolher a criança, é muito importante, porque ela está num corpo de criança, mas é um espírito imortal, é um futuro dirigente de uma galáxia. Então, quando nós temos essa visão imortalista, essa visão enquanto espírito imortal, nós vamos agir nessas atitudes essenciais. Então, é importante que nós busquemos no Evangelho no Lar, utilizá-lo numa postura de acolhimento e de esclarecimento, e façamos com que ele seja muito motivador. Há muitos livros de histórias que você pode adequar conforme o nível de atendimento das crianças. Por exemplo, tem um livro muito interessante, que é pouco divulgado, da editora que é da FEB, A Mensagem do Pequeno Morto.
é muito interessante, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, e ali, nessa mensagem deste livro, tem cada capítulo, é muito envolvente, principalmente criança, 8, 9, 10 anos. Há outros livros que você pode estar buscando e adequando, para que a criança possa, naquele momento, estar absorvendo. E como é um evangelho com criança, é importante que nós não excedamos por mais de meia hora, e que busquemos lá do evangelho, não para estar aguçando aquilo que a criança ou fizemos de equivocado, mas dizendo o seguinte: como que é para você esta leitura diante do que hoje nos aconteceu? Como é que nós poderíamos ter agido de forma diferente? E de que forma que nós poderíamos, conforme a leitura está nos recomendando? Você faz um trabalho reflexivo. Isso é muito importante e de grande valor. Tá bem? Muita paz. Lacordaire, nós temos tempo ainda para mais uma pergunta, antes das suas considerações finais. E a pergunta vem de Goiânia. Lacordaire, no novo padrão de convívio social, com a democracia em prevenir da pandemia, nossa sociedade passará a cultivar maior igualdade no respeito às diferenças sociais dos cidadãos? Com certeza. Emmanuel diz assim: das pessoas, das coisas, das situações, sempre existe o melhor lado, para aqueles que aprendemos a olhar para o melhor lado. E aí entra a nossa responsabilidade enquanto espíritas, porque no livro Sinal Verde, o Espírito André Luiz diz assim: seja um para-raio diante das situações de desafios da vida. O que o para-raio faz com aquela energia louca e desgovernada? Ele absorve e devolve para a Terra. Então é muito importante que nós também façamos esse papel de as fake news que nos chegam, nós vamos, naquele momento, ser um ponto terminal. Nós vamos estar sendo aqueles que temos o hábito de criticar os nossos políticos, nessa visão global que a doutrina espírita nos possibilita, de perceber quem é o político, senão o cidadão que eu votei, que você votou. Então, a responsabilidade não é só dele. A responsabilidade ela é de todos nós. Então, quando nós entramos nessa conscientização de que nós podemos fazer a nossa parte, vejamos o que Mahatma Gandhi coloca: seja você a paz que você espera do mundo. E ele está falando isso, não é somente uma questão de retórica. Ele fez. Quando ele foi atirado do trem de primeira classe, como advogado, vindo da Inglaterra, naquele momento, ele aproveitou de uma situação que poderia ser humilhante, dentro de uma visão de orgulho, ele coloca como uma experiência desafio. Naquela experiência desafio, ele a transforma numa experiência aprendizado. E começa a perceber se estão fazendo, eu que paguei a passagem, e o que não estão fazendo com os nossos irmãos. E a partir dali, numa atitude de não passividade, mas de proativa, ele se transforma com uma ideia e uma atitude de coerência como Jesus. Porque ele foi beber na fonte do Cristo. Meu reino não é deste mundo. Jesus só foi ser crucificado porque ele contrariou o poder temporal. Ele veio desbancar as máscaras que a sociedade trazia. Então, Mahatma Gandhi venceu o maior exército da época, que era o exército britânico. Como? Uma atitude moral e ética. Não foi diferente com Madre Teresa de Calcutá e tantos outros. Então, vale a pena darmos o nosso testemunho. Lacordaire, nós estamos com uma situação aqui interessante. Temos perguntas que pensamos que vale a pena responder. Nosso tempo já está esgotando. Se você puder ficar conosco mais 10 minutinhos, pode ser? Sim, com certeza. Agora tem que ver se o programa permite. Eu já falei aqui com a nossa diretoria técnica, o Tiago, e ele falou que tudo bem. Ok, vamos juntos. Então, olha, tem uma pergunta aqui da Gelicei Raimundi. Meus filhos, embora excelentes pessoas, e de família espírita,
não aceita nem ouvir uma palestra. Nesse caso, devo levar em conta a máxima tudo a seu tempo? Sim, com certeza. E isso nos faz lembrar um dito popular que é muito comum. Eu ouvi certa vez aqui no Mato Grosso, em Cuiabá. Uma senhora foi e disse a outra companheira, estava reclamando dos filhos, ela disse, tenha calma, tenha paciência. O pé de manga floresce ao mesmo tempo, mas cada manga amadurece ao seu tempo. Então, assim são os nossos filhos. Gibran, Khalil Gibran, no livro Profeta, ele diz assim, mãe, teu filho não é teu filho. Vem através de você, mas não de você. Então, só do seu filho não está se colocando num movimento de drogadição. Está agindo com honestidade, com ética, enquanto um bom profissional. Veja, você já é uma vitoriosa, só de ter o oportunizado chegar na idade que chegou. Quantos jovens estão suicidando em tenra idade? Então, só dele estar aí, e a maior religião, e a melhor religião, acima de tudo, é a conduta da criatura humana. É o que disse Jesus. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Não importa a religião que nós professamos. Importa, sim, a conduta de religiosidade. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele diz assim, a religião, às vezes, é o ópio da sociedade. Mas o espírito de religiosidade nos traz um sentimento oceânico. Então, não importa a escola que nós estudamos. Importa, sim, que hoje nós sabemos ver. Então, todo aquele trabalho que você fez enquanto mãe não é perdido, porque o bem não tem vencimento. Lacordaire, última pergunta. Quem nos envia é Arioneide Vasconcelos. Antes de responder essa pergunta, tem mais uma pergunta aqui que fazem para nós também, é Camila Recena, ela pergunta o nome do livro que nós citamos. O livro é SOS Família, de Joana de Ângeles, e o outro livro é Jesus, Modelo e Guia da Família, de Alírio de Cerqueira Filho. Esses livros podem ser adquiridos com 10% de desconto, bastando que a pessoa coloque a câmera do seu smartphone apontando para o QR Code, e ela conseguirá adquirir esses livros da livraria da Federação Espírita de Mato Grosso com esse desconto. Lacordaire, nós vamos... Olha aí. Saúde. Nosso garoto propaganda. Isso. E esse também, né, Constelação Familiar, Joana de Ângeles, da livraria Alvorada, né? Lacordaire, vamos passar para a última pergunta, e já emendando com ela, pedimos que você faça as suas considerações finais e, inclusive, nos conduza numa oração. Muito obrigado. Depois nós voltaremos para fazer alguns informes. Ok. A última pergunta é a seguinte. Bom dia. Quem manda essa pergunta é Arioneide Vasconcelos. Bom dia. Gostaria de uma ajuda para me unir com minha mãe e irmãos, porque, infelizmente, na minha família é inexplicável a desunião que está sempre insistindo em acontecer. Ok, veja, o mais importante é que o outro seja meu amigo ou eu seja amigo deles. Então, o mais importante é que você faça primeiro essa união dentro de você, porque você tem todo o poder do mundo sobre você. Nós não temos como mudar o outro. Na relação com o outro, o máximo que nós podemos fazer é auxiliar. Então, não é por acaso que você está nessa família. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela diz que é muito compreensivo esses movimentos que nós temos de desentendimento familiar. Mas é importante que nós busquemos aqueles que muitas vezes estamos juntos envolvidos na família e que a família se faça refratária, que nós criamos no poder da oração. A oração, ela tem um sentido muito profundo, porque ela, além de estar nos harmonizando, ela nos conecta com o Criador. Como Emmanuel diz, através dos laços invisíveis do pensamento, e ele nos responde, atendendo às nossas necessidades. Eu me recordo de uma companheira na casa espírita, que ela disse o seguinte, minha família era muito de desentendimento, e eu era a única espírita. Minha família não queria acompanhar no Evangelho no Lar. Meu pai alcoólatra, meu irmão drogadito, e justamente no momento em que ia fazer o Evangelho no Lar, eles chegavam
Então eu passei a fazer o evangelho no lar sozinha, à noite, no meu quarto. E eu colocava água para fluidificar. E eu orava por eles. E colocava a água, porque eu sabia que eles iam tomar água na geladeira, e eu preenchia as águas, as garrafas que estavam na geladeira com aquela água. O tempo foi passando e as coisas foram mudando. Eu continuei no Evangelho no Lar, continuei na Casa Espírita, me matriculei para o estudo sistematizado. E logo depois, o meu pai teve a vontade de me acompanhar à Casa Espírita. O meu irmão, logo depois, hoje toda a minha família está integrada numa Casa Espírita como trabalhadores, fruto de 5 anos de perseverança e de trabalho confiando na oração e no Evangelho no Lar. Ok, Olá, Cordé. Pois não. A gente aproveita esse momento agora já para te agradecer e pedir que você faça suas considerações finais e também nos conduza numa oração no final do nosso primeiro encontro do programa Momentos que Iluminam. Pode ser? Com o maior carinho. Queremos primeiro agradecer a vocês pela caridade de estar nos ouvindo. E a caridade da oportunidade de poder estar neste momento, nessas reflexões sobre o Evangelho de Jesus, este sol das nossas vidas que nos ilumina e aquece as nossas almas. E recordando Madre Teresa de Calcutá, quando foi receber o Prêmio Nobel da Paz em Oslo, quando o jornalista foi disse, mas o que a senhora faz é muito pouco, é uma gota d'água no oceano. E ela, naturalmente, como toda e qualquer pessoa que tem uma autopercepção de si, sabe quem é para si, sabe quem é nos seus diversos papéis, e age com esta autoconfiança, nessa sintonia com o Criador, ela foi e disse, é verdade, meu jornalista, mas sem essa gota d'água, o oceano seria menor. Então que nós sejamos essa gota d'água. Neste momento que lá fora há tanta dor, há tanto sofrimento. Se nós não pudermos ir ao supermercado para o idoso, como ouvimos um cartaz numa república, olha, somos jovens, estamos à disposição para ir ao supermercado e colocar o telefone. Mas nós podemos fazer a nossa oração intercessória. Quando nós oramos por alguém, naquele momento é como aquela criança que pega o espelho e reflete o sol no lugar onde há sombra. Então a oração é este interfone que nos liga ao Criador, que é muito importante. Há muito daqueles espíritos que estão desencarnando em desespero neste momento de pandemia. Há muita dor dos entes queridos que viram o seu ente querido adentrando o hospital, mas não pôde acompanhá-lo. E depois não pôde também no sepultamento dar-lhe uma presença amorosa deste ser querido que nós temos tanto deles em nós. Então este é o momento onde nós somos convidados a nos trabalhar espiritualmente e colaborar com Jesus. Que emprestemos as nossas mãos a Jesus, o nosso ouvir a Jesus, o nosso olhar a Jesus. Vamos orar. Querido Jesus, amigo inseparável das nossas vidas, nós lhe agradecemos, Senhor, por esta oportunidade abençoada do trabalho do bem, pela bênção do corpo perfeito, da amizade, da família, do trabalho. E nós te rogamos, Senhor, que nos fortaleça e ajude, a fim de que possamos internalizar as lições sublimes do vosso Evangelho, e através das mãos ocupadas no trabalho do bem, estarmos comprovando a nós mesmos o quanto lhe amamos, o quanto somos gratos a ti, Senhor, e que neste momento de dor e sofrimento em que a humanidade toda passa, nós nos recordamos do nosso poeta cantor de Assis e te rogamos, fazei-nos, Jesus, instrumentos da sua paz, e que as nossas humildes vibrações possam servirem de alguma forma para ajudar-te a envolver a toda a humanidade nas vibrações de paz e de harmonia, porque sabemos que por mais que o mar esteja revolto, por mais que a treva negreje, o Senhor e Deus está no leme. Dê-nos a tua paz, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que bênção, Lacordaire. Muito bom estar aqui com você e com todos. Agradecemos a presença, a audiência de todas as pessoas que nos acompanharam ao vivo, online, pelos canais da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso.
pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso canal Fente Play, mas também pelos canais da FEB, tanto no Facebook, como a FEB TV no YouTube, e também pela página da Federação Espírita Brasileira. Agradecemos sinceramente a participação de todos, e lembramos que no próximo domingo, em horário excepcionalmente vespertino, temos uma atividade doutrinária na parte da manhã, mas no próximo domingo, dia 16, daqui a 2 semanas, dia 16 de agosto, nós nos encontraremos novamente com Momentos que Iluminam, um programa da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso e da Federação Espírita Brasileira, para todos nós que necessitamos, nesses momentos de pandemia, continuar nos aproximando pelo coração. Agradecemos por todos que participaram conosco, fazendo perguntas, mandando suas boas energias, e nos veremos em breve. Muita paz a todos.